Olá, boa noite. Números positivos de Uberlândia em relação à geração de empregos. Esse é o assunto em destaque do JU de hoje. A nossa cidade só perde para a capital do estado em número de novas vagas. No estúdio, eu recebo a Alana Oliveira. Ela é economista e pesquisadora do CEPS aqui da UFO. Então, eu te convido a ficar comigo. O JU está começando agora e traz também outras notícias. Começamos essa edição com uma boa notícia, viu? Uberlândia segue com 6 dias consecutivos sem mortes registradas pela Covid-19. Veja na tela o boletim divulgado hoje. Em 24 horas, 10 pessoas testaram positivo para a doença e, ao todo, soma-se 3.185 óbitos registrados desde o início da pandemia. 24 pessoas estão internadas nesse momento, somando a rede pública e privada, e a ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid somente pela rede municipal está em 4%. Uberlândia, olha, agora mudando de assunto, é a segunda cidade do estado que mais gerou empregos no mês de outubro, segundo o último levantamento do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED. A cidade está atrás apenas da capital Belo Horizonte. Veja na reportagem. É o 6º mês consecutivo que Uberlândia vem registrando saldo positivo na geração de empregos. É quando o número de pessoas contratadas supera a quantidade de demissões. Em outubro, esse saldo foi de 2.243 novos postos de trabalho. Esse saldo nos últimos meses tem sido reflexo do avanço da vacinação, né? Portanto, de maior segurança das pessoas em sair para o trabalho, para consumo, né? E isso faz com que comércio, serviços reativem. Então, nós temos uma movimentação aí que pode ter gerado, de fato, um aumento dos postos de trabalho. O Pablo faz parte dessa estatística positiva. Ele é formado em engenharia mecatrônica e acaba de conquistar o primeiro trabalho com carteira assinada. Tem 3 anos que eu terminei o curso, eu estava tentando fazer processo seletivo, de concurso, trainee, e também cheguei a atuar em outras coisas, como bolsa de valores, mas esse foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. No setor em que o Pablo está trabalhando, tem muitos postos de atendimento vazios, o que não é sinônimo de falta de trabalho. A empresa teve um crescimento de 10% na oferta de vagas só esse ano. Hoje, conta com 12 mil colaboradores. A gente vê esse aumento de quadros, sim, principalmente em comparação com o ano de 2020. Houve um crescimento de 10%, né, de vagas, mas a gente pode atribuir a 3 movimentações que vem acontecendo, né? A Black Friday, o crescimento em outras geografias e expansão do mercado de TI. Serviços, agropecuária e comércio foram os setores que mais geraram vagas com carteira assinada em Uberlândia nesse último levantamento do CAGED. Muitos desses postos são preenchidos por pessoas que procuram o Cine. Aqui, todos os dias, dezenas de pessoas buscam uma oportunidade. A partir de outubro, o mercado ele começa a ser aquecido em função das festas de finais de ano, né? Então, no mês de outubro, nós tivemos mais de 3 mil vagas aqui, considerando que também existem as vagas temporárias, né? Então, isso se deu a esse aumento significativo também das vagas. Apesar de mês a mês os saldos na geração de emprego apresentarem resultados positivos, os especialistas alertam que houve uma mudança na forma de captar esses dados e, por isso, eles podem ser revisados a qualquer momento. E aí, a situação pode mudar, o que gera uma certa insegurança de que as estatísticas não estejam refletindo a realidade. Agora, nós precisamos fazer algumas ressalvas com relação à nova metodologia do novo CAGED, né? A nova captação de dados, de informações do mercado de trabalho.
essa captação de dados, ela tem mostrado, segundo o próprio Ministério do Trabalho, uma subnotificação das demissões, dos desligamentos. E isto se dá por quê? Primeiro, porque nós estamos ainda vivenciando um processo de transição na nova metodologia da captação de dados, do novo CAGED. Então, as empresas estão se adaptando nessas informações e algumas delas, alguns grupos de empresas ainda não estão informando os desligamentos como deve ser feito diariamente no sistema, né? Porque agora as informações são captadas no e-social, no antigo CAGED, no empregador web, isso modifica a forma de informação dos registros. E outra coisa também que nós temos observado é que muitas empresas que estão fechando, estão demitindo, não estão reportando, não estão registrando essas demissões. A economista explica que, por conta dessa instabilidade de informações, não dá para usar só esse indicador para dizer que a economia está se recuperando. Em Uberlândia, o saldo acumulado em dezembro de 2020, que nós levantamos em janeiro de 2021, foi de 3.053 novos postos de trabalho criados. Após a revisão dos dados, esse saldo foi para 1.490, ou seja, uma queda em torno de 51% em Uberlândia. No Brasil, o saldo tinha sido, no mesmo ano, em 2020, tinha sido de 142.690 vagas de emprego criadas. Depois da revisão por parte do Ministério do Trabalho, nós tivemos o resultado de que o país destruiu em torno de 192 mil vagas no mercado formal. Ou seja, o resultado saiu de positivo para negativo. Então, assim, a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças que estão acontecendo, né? E, junto delas, olhar outros indicadores do mercado de trabalho, para além do mercado formal. Então, para nós falarmos em recuperação da economia, a gente precisa olhar como que está a taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego ainda está elevada. Como que está o nível de ocupação? Como que está o crescimento da taxa de informalidade? Então, assim, para falarmos de recuperação econômica, a gente precisa olhar para além do mercado formal de trabalho. E aqui no estúdio, para a gente aprofundar ainda mais esse assunto, nós conversamos ao vivo agora com a pesquisadora Alana de Oliveira, economista e pesquisadora do CEPS da UFO. Seja muito bem-vinda, Alana. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Bom, assunto super importante nesse momento em que a gente espera, né, um aquecimento da economia, da geração de empregos, mas diante de um cenário macro, né, pensando no Brasil, nos desempregados, a gente pode dizer que nós aqui em Uberlândia estamos numa situação menos ruim comparados ao resto do país, e o CAGED mostrou de acordo com os últimos dados? Bom, Patrícia, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na bancada do Jornal da UFO mais uma vez, falando sobre esse tema, um dado que eu tenho estudado, assim como a Esther, que acabou de aparecer aqui na reportagem, minha colega de trabalho, inclusive, a gente tem se dedicado muito à análise dessas informações de forma bastante exaustiva ao longo dos 2 últimos anos, que é quando a gente teve essa alteração metodológica sobre a qual a Esther falou durante a reportagem. Então, nós estamos vivendo um momento que certamente é um momento de recuperação de postos que foram destruídos nessa pandemia. Mais do que isso, a gente às vezes esquece de falar um pouco também sobre os postos que já haviam sido destruídos na crise econômico-política de 2015 e 2016, que é anterior à pandemia. Então, a gente já tinha um cenário do qual a gente ainda não havia se recuperado em relação a essas perdas de vagas no mercado de trabalho, apesar da proposição das reformas, como a reforma trabalhista, que disse que criaria postos de trabalho, né? Que promoveria, então, uma retomada do emprego, e a gente não conseguiu assistir a essa retomada e logo veio a pandemia. E aí, como a Esther bem disse, nós tivemos, então, essa alteração metodológica nessa que é uma das principais, se não a principal fonte de informação sobre o mercado de trabalho formal. Então, esse é outro ponto importante. Nós estamos desconsiderando uma parte do mercado de trabalho que tem um peso relevante no Brasil, que é o mercado informal. Hoje, ele corresponde a mais ou menos 41%
do mercado de trabalho, o informal. É muita Muita coisa. E a gente não está falando sobre ele. Então, falando especificamente sobre esses dados do novo CAGED, o que a gente pode dizer? O Uberlândia está se destacando realmente. Quando a gente olha a geração de emprego desse ano, nós já tivemos uma geração de 12 mil postos de trabalho, algo que impressiona muito, porque nós só tivemos algo parecido na metodologia passada, que nem é comparável a essa, né, no ano de 2010. Então, isso já tem um bom tempo, que nós tivemos uma geração tão impressiva de vagas como essa que foi retratada agora. No entanto, o que a gente já pode adiantar é que esse saldo, ele deve sofrer alteração. Ah, mas como assim, Alana? É porque essa informação, ela é declarada por todas as pessoas que tem algum empregado formalmente sobre o seu estabelecimento. Então, é um empregador, é o contador da empresa que declara essa informação. Como passou por um processo de modificação no sistema de captação da informação, as empresas ainda estão se adequando a esse novo formato, que é o e-social, e tem ocorrido vários esquecimentos de demissões, empresas que fecharam suas portas e que ainda não declararam demitidos, fecharam as portas, então nem declararam as demissões dos seus funcionários. Com isso, está chegando muita declaração fora do prazo. Que tipo de declaração? De demissões. Chega de demissões também, que não foram retratadas, mas está chegando principalmente demissões. E isso tem alterado o saldo de vagas. Então, esses 12 mil postos que hoje a gente está falando sobre eles, que é a geração de emprego de janeiro até outubro deste ano, certamente deve sofrer uma mudança para menos, né, reduzindo esse saldo dentro dos próximos meses. Então, a gente só vai ter uma ideia do que de fato o município está gerando nesse momento, daqui a pelo menos uns 10 meses. Agora, eu acredito que nós estamos sim passando por um processo de reposição de vagas, porque, obviamente, nós estamos tendo um avanço considerável aí no processo de vacinação. Nossa. E isso é óbvio, né? Era Isso uma impacta diretamente, condição né? sine qua non para que nós tivéssemos uma retomada do emprego. Agora, o que a gente tem que ponderar é que essa retomada ela é muito inferior à que tem sido propagada com essa informação do novo CAGED. Ela deve sofrer alteração em função desses aspectos ser real, né? Pra metodológicos. ser um dado real. Exatamente. Importantíssimo esse parênteses para a gente entender esses números. Alana, e sobre a questão da qualidade dessas vagas? Que tipo de vagas, então, foram as mais oferecidas? Se são trabalhos temporários ou não? E também o perfil, né, desses trabalhadores que foram contratados. Ótima pergunta. Eu acho que muitas vezes a gente foca muito a questão quantitativa, principalmente na mídia. Eu percebo que às vezes existe uma preocupação muito grande em torno de falar sobre a parte quantitativa, a geração do saldo. E essa pergunta que você fez nos permite analisar mais a fundo, qualificando, né? Qual que é essa possível retomada, se é que nós estamos de fato enfrentando um processo de retomada. Eu sei que nós ainda estamos um pouco longe de atingir os níveis de emprego que nós tínhamos, por exemplo, antes da crise econômico-política de 2015 e 2016. Mas qual que é o rumo que o mercado de trabalho está tomando, né? E nesse sentido, olhar para o município de Uberlândia é interessante porque ele tem algumas especificidades, mas de uma certa forma também reproduz tendências que estão em curso em nível nacional, como por exemplo a questão da informalidade. Mas falando especificamente do mercado formal, o que dá para perceber aqui dentro do município é que está ocorrendo uma geração de vagas com salários de admissões mais baixos. Então, esse é um primeiro ponto para se qualificar, que nós estamos passando aí por um processo de queda do salário, e não é somente uma queda do salário real, que seria aquele que é descontado, então, da inflação, mas também do salário nominal. Então, somente entre janeiro de 2020 até outubro de 2021, o Uberlândia já teve 10 quedas de salário de admissão no mercado do mercado de trabalho, o salário médio, né? Vamos dizer assim. Entre maio e outubro foram quedas consecutivas. Mês a mês está tendo, então, uma queda, né, uma redução no salário médio de admissão do município de Uberlândia, de modo que agora, em outubro, esse salário médio de admissão, que a última informação que nós temos é de outubro, foi de R$ 1.696. Ou seja, o salário médio de admissão do mercado de trabalho formal do município de Uberlândia, ele corresponde a 1,5 salários mínimos. É muito baixo. Sim. E se você olha, por exemplo, o CEPS, Com certeza. ele calcula o salário mínimo necessário, né? Junto com a sua pesquisa de preços, né? Ele calcula o salário mínimo necessário para a sobrevivência de uma família padrão, que segundo o DIEESE seria 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, ou então 3 adultos. Esse salário, no mês de novembro,
foi calculado pelo CEPRES em R$ 4.851. Então, veja bem, se você tiver numa casa com 4 pessoas, 2 adultos que trabalham, e os 2 ganharem esse salário médio de admissão, que é de R$ 1.696, você não tem nem o mínimo necessário. Então, nós estamos falando aí de uma renda de R$ 3.400. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção é se a gente está caminhando, né, gradativamente para gerar empregos cada vez com salários mais baixos. E isso não é de se assustar, porque as taxas de desemprego continuam muito altas, apesar da queda, né, Patrícia? É isso que nós vamos ver agora na reportagem, a próxima que nós vamos exibir, que é desse cenário nacional, que não é tão positivo, viu? Se as mulheres já sofriam com a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, a pandemia piorou ainda mais, viu, esse cenário. Um levantamento internacional mostrou que o desemprego atingiu mais mulheres do que homens. Veja. Maria José tem 48 anos e trabalhou desde os 18 na mesma empresa, um laboratório de exames. Ela fazia de tudo um pouco. Foi demitida no passado e desde então não conseguiu mais trabalho. Veio a pandemia, veio a troca de dono, aí foi muita gente mandada embora. As minhas irmãs trabalhavam lá também há anos. Dá a impressão que nunca mais eu vou arrumar em outro emprego, porque tudo eles pedem experiência na área. Falei, gente, eu não tenho experiência em outra área, eu só tenho experiência na Geofonde, onde eu trabalhei. Um estudo realizado pelo Instituto Global McKinsey mostrou que o desemprego causado pela pandemia em todo o mundo impactou mais as mulheres. Hoje elas representam 39% dos empregos no mundo, mas totalizam 54% das demissões na pandemia. O emprego feminino se tornou, em média, quase 2 vezes mais vulnerável do que o masculino. E no Brasil não é diferente. Por aqui, as mulheres são 52% da população, mas quase 55% das desempregadas, segundo o IBGE. Um dos motivos tem a ver com a natureza de alguns setores da economia, que contratam mais mulheres e que foram mais impactados na pandemia. As carreiras de serviço como todo, quando a gente pensa em beleza, academia, cuidado, massagens estéticas, essas carreiras foram muito prejudicadas durante a pandemia. As carreiras de cuidado tradicional para as mulheres de menor renda, acompanhante de idosos, babás, empregadas domésticas, muitas famílias suspenderam esses serviços com medo do contágio. Para esta economista, a pandemia mudou uma tendência de aumento de mulheres no mercado de trabalho. A gente teve a primeira vez em muitos anos que você teve uma redução da participação da mulher no mercado de trabalho, que vinha num crescimento importante. E aí, com a pandemia, você tem uma queda depois de muitos anos dessa tendência positiva. Segundo o levantamento do Instituto McKinsey, se os gêneros forem equiparados, o PIB mundial poderá ficar até 13 trilhões de dólares maior até 2030. Para isso, é preciso dar mais oportunidades para mulheres, principalmente para as que têm filhos pequenos. Aumentar o número de creches e escolas, principalmente do ensino fundamental 1, em tempo integral. Maior inclusão digital, aumentar o microcrédito para empreendedoras, mulheres, porque muitas vezes as mulheres empreendem mais, mas não porque elas querem, mas porque elas precisam. E quantas mulheres são chefes de família no nosso país, né? E aí, a Lana, que está aqui comigo ao vivo, pesquisadora, economista. Alana, sobre ainda essa questão agora no cenário mais macro, né? Pensando aí no nosso país, o desemprego ainda, infelizmente, é um problema gravíssimo, né? Que estamos enfrentando. E as mulheres também, né? Os dados apontam que elas são as mais atingidas, em especial por conta da pandemia, né? Exatamente. Então, como existe uma certa setorialização do trabalho entre homens e mulheres, né? Acaba que alguns setores, como a matéria bem mostrou, acabam sendo mais atingidos pela pandemia, as atividades de cuidado, né? As tarefas domésticas, como é o caso das empregadas domésticas. A maior parte de quem realiza o trabalho doméstico remunerado no país são as mulheres.
fora o não remunerado dentro de casa, que também costuma ser das mulheres. Foi muito difícil. Houve uma queda muito grande para o trabalho doméstico em geral e esses outros setores, que são as atividades de cuidado de beleza, que também tiveram uma queda relevante durante a pandemia, foram muito impactados, consequentemente isso reduziu a renda de muitas mulheres, né? Eu acho que outro grupo que sofreu bastante, né, com a pandemia foram os jovens, que é também a faixa etária onde você tem maiores taxas de desemprego, sobretudo por uma questão que foi levantada, inclusive por uma entrevistada ali, que é a falta de experiência. Então, o jovem, né, entre os seus 18 e 25 anos, que é uma das faixas mais afetadas aí pela taxa de desemprego, né, elevadíssima, não tem a experiência, né, está em busca do primeiro emprego, mas tem essa dificuldade aí de se inserir. E, normalmente, né, são esses dois grupos, os jovens e as mulheres, que vão se inserir com maior força dentro da informalidade. Então, se você for olhar, né, do ponto de vista de faixa etária e de sexo, você vai perceber que esses dois grupos estão de forma maciça dentro da informalidade, que é a forma que eles encontram para se inserir produtiva e economicamente. E esses dados da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua do IBGE, né, que nos dá um retrato do mercado de trabalho que é mais amplo. A gente estava falando agora mesmo de CAGED, que é um dado do trabalho formal, né? Esse outro dado, que é o da PNAD contínua, que eu vou falar agora, ele é um dado que dá uma visão geral, a estatística oficial de desemprego vem dele, né, vem da PNAD contínua, e a gente percebe que ela continua alta. Essa taxa de desemprego está em 12,6%, foi agora no último trimestre, e isso significa o quê? Que nós temos 13,5, na verdade, um pouco mais do que isso, mais de 13,5 milhões de pessoas desempregadas que continuam em busca de desemprego, em busca de um emprego, né? Aí, esse mesmo dado, essa mesma informação tem mostrado que houve um aumento da ocupação no último trimestre, então essa taxa de desemprego está caindo e, consequentemente, o nível da ocupação está subindo, mas quando você analisa as categorias de emprego, onde você está tendo um aumento maior da ocupação, você vai perceber que são justamente essas categorias dentro do informal. Ótimo. E sobre a questão das vagas de Uberlândia, só para a gente finalizar então, quais foram as vagas abertas em Uberlândia, para quais setores? Legal. As principais vagas. Então, nesse mês de outubro, aqui em Uberlândia, foi quando a gente teve assim, a geração mais estrondosa, vamos dizer assim, de emprego dentro do município, né? Foram mais de 2.000 vagas que foram geradas nesse mês e grande parte delas dentro do setor de serviços e da agropecuária, que apresentou resultados muito positivos também. Em seguida, o comércio, que é outro setor que está tendo uma certa recuperação. Indústria e construção civil gerou muito menos emprego do que a gente observou em meses anteriores. A gente tem percebido, inclusive, um certo arrefecimento na geração de vagas da indústria e da construção civil e acreditamos, inclusive, que na construção civil isso vai ficar ainda mais delicado em função do processo de aumento da taxa de juros para controle da inflação. Mas, falando especificamente sobre as ocupações, dentro do setor de serviços se destacou as atividades de telemarketing mais uma vez. E a gente sabe que no município de Uberlândia, a gente tem grandes empresas desse setor. Isso, a gente tem muitas empresas nesse setor, que é o setor das telecomunicações. E dentro também dessas vagas que a gente notou aqui também, trabalhador da cultura de milho e sorgo, também foi outra vaga que gerou bastante emprego, vendedor do comércio varejista, que a gente entende que é uma reposição de vagas dentro do comércio, que foi o setor mais afetado aí, juntamente com o setor de serviços pela pandemia. Assistente administrativo, auxiliar de logística, vaga de faxineiro, de carregador, atendente de lojas e de uma forma mais geral, todas essas ocupações que mais criaram vagas dentro do município foram dentro de escolaridades de ensino médio e de ensino fundamental completo. O ensino superior completo gerou poucas vagas dentro do município nesse mês de outubro. Então, essa é outra mudança qualitativa que a gente observou nesse mês, que é uma reposição de vagas mais para o ensino médio, mais para o fundamental completo. E, por fim, eu sempre gosto de falar um pouco sobre isso, que é a questão tecnológica, né? Uberlândia, ela é conhecida, né, por se inserir dentro de um contexto de políticas que incentivam a tecnologia, a inovação, mas os dados do novo CAGED, eles não mostram para a gente, pelo menos dentro dessa plataforma, a gente não consegue ver um aumento muito significativo dessas vagas que de alguma forma se enquadraria dentro da Revolução 4.0, de uma indústria mais competitiva, mais tecnológica, seriam vagas, por exemplo, na área de TI. Então, quando você olha para esses dados, você não vê tanta geração de vagas
dentro da área de TI. O que a gente, como analista, até fica se perguntando se essas vagas estão sendo geradas mais para autônomos com CNPJ. Exatamente, com certeza. Eu até ia te falar, eu tenho Você tem sentido que nesse setor, com certeza, a prestação de serviço é muito mais intensa para trabalhadores autônomos, com autônomos ou sem CNPJ. Então, você não vê essa geração mais tecnológica dentro desse quadro de emprego seletista. Carteira assinada. Legal a gente ver esse olhar de uma pesquisadora sobre esses números, esses dados, que nos revelam um cenário, né, de geração de empregos aqui em Uberlândia de uma forma mais aprofundada. Muito obrigada, viu, Alana? Tem outras notícias importantes, então vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã e vamos falar sobre clima também para os próximos dias. Confira. Chove em Uberlândia nesta quarta-feira, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Patos de Minas, chove a partir da tarde, mínima de 15 graus e máxima de 31. Possibilidade de pancadas de chuva em Monte Carmelo, temperaturas entre 16 e 29 graus. Em Tuiutaba, pancadas de chuva à noite, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Chove em Araxá nesta quarta-feira, mínima de 17 graus e máxima de 29. Bom, e para falar como deve ficar o clima em Uberlândia nos próximos dias, o repórter Tarsis Duarte conversou com Eduardo Petrucci, climatologista da UFO. Veja. Olá, Patrícia, pessoal de casa. A sensação é mesmo de instabilidade com relação ao tempo. E para saber como é que ele vai ficar nos próximos dias é que a gente vai conversar com o Eduardo Petrucci, que é climatologista aqui da UFO. Bom, Eduardo, o que esperar dos próximos dias? A gente vai continuar tendo essa sensação abafada, de muito calor mesmo? Olá. Nos próximos dias ainda são esperadas um pouco de instabilidade do ar, né? Nessa última semana nós tivemos uma passagem de um sistema atmosférico conhecido como ZACAS, é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é conhecido também como os rios voadores, né? Que trazem a chuva e toda a umidade da região amazônica para todo o restante do país. Esse sistema ele permaneceu por durante uma semana e ele vai se restabelecer novamente a partir de domingo. Então, para os próximos dias, entre terça e quarta-feira, são esperadas ainda um pouco de chuva isolada, em forma de tempestade, mas sem tempo severo. E condições de tempo com bastante nebulosidade e esses tipos de características, ensolarado de tarde e friozinho à noite, né? E a partir de domingo, uma nova ZACAS, né, com a chegada da frente fria também vai fazer com que volte a chover aqui para Uberlândia. A qualquer momento do dia, como a gente tem visto aí, a gente pode ser surpreendido então pela chuva. Sim, a qualquer momento são esperadas chuvas rápidas, até no máximo de 20 milímetros. Ou seja, nada o que se preocupar com relação a enchentes. Por enquanto, não. Isso é bom. Muito obrigado pela entrevista, viu, Eduardo? Voltamos com você aí no estúdio. Patrícia. Obrigada, Tarsis, pelas informações. E olha, para a gente encerrar o nosso jornal, mais uma notícia. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o CETRAN, informa que a partir de hoje até quinta-feira, a rua Rafael Marino Neto, que fica no bairro Jardim Caraíba, vai estar parcialmente interditada entre as ruas João Marçal Dionísio e Evaristo José de Oliveira. Já no Chacras Tubalina, um trecho da rua Garibaldino, entre as ruas Antônio Lourenço Bastos e Orixás, vai ser totalmente interditada de hoje até o dia 21 também desse mês. As interdições são necessárias para a execução de serviços de obras públicas. Então, os motoristas devem trafegar com atenção nessas proximidades dos trechos. É claro que o trânsito será desviado, então, muita atenção, viu? O nosso Jornal da UFO fica por aqui. Mais uma vez, quero agradecer a participação da pesquisadora e economista Alana de Oliveira. Obrigada, viu, Alana, pela sua participação e esclarecer tanto para a gente sobre essa questão dos empregos aqui em Uberlândia. Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia. Então, para você assistir essa edição e outras também, basta você acessar o nosso canal oficial da TV Universitária no YouTube. Digite lá, Jornal da UF, e assista na íntegra toda a edição. Fica com Deus, até amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau. Cuide-se.